Um milionário tomou uma decisão inesperada: se disfarçar de mendigo para encontrar sua futura esposa em um concurso de beleza. Enquanto isso, em frente a um majestoso estúdio de televisão no Rio de Janeiro, uma fila de mulheres deslumbrantes começava a se formar. Vestidas com trajes extravagantes e maquiadas com perfeição, elas atraíam olhares intrigados de quem passava. O que estaria por trás daquela aglomeração de moças tão elegantes? Aqueles que decidiram parar e observar puderam ver algo curioso: uma verdadeira marcha de saltos altos cruzando os portões imponentes do estúdio. Aquelas 27 mulheres estavam se preparando para disputar um acirrado concurso de beleza. Cada uma representava um estado brasileiro e, além de sua bela aparência, contribuía com algum conhecimento cultural de sua região. O que todas elas não podiam imaginar é que, além de disputar a coroa de vencedora do concurso, também estavam participando de uma disputa extraoficial. Daniel, o filho mais jovem do dono da emissora de televisão, desejava se casar com uma linda mulher, mas não tinha muita paciência para sair e conhecer novas pessoas. Acostumado a ter sempre tudo o que queria, ele decidiu que gostaria de se casar com uma das candidatas do concurso, que seria transmitido pela emissora de seu pai. No entanto, ele não queria se casar apenas com uma mulher bonita. A escolhida deveria ser também desapegada de dinheiro. Em resumo, ele queria se casar com uma bela mulher, mas que não estivesse interessada apenas em sua fortuna. Daniel sabia que, se as moças descobrissem quem era seu pai, se tornariam obstinadas a casar com ele. O jovem de 35 anos queria um casamento, mas não desejava que esse enlace acontecesse apenas por interesse financeiro. Ele nunca sentiu que uma mulher tivesse um interesse sincero por ele, pois o dinheiro de seu pai sempre esteve no caminho. Enquanto Daniel se preparava para colocar seu plano em prática, Beatriz, a assistente da produtora responsável por organizar o concurso de beleza, corria para passar as orientações para aquelas 27 moças. Beatriz, de 30 anos, tinha como sua principal preocupação o cabelo, que estava sempre bagunçado. Geralmente, ela estava sem maquiagem, e suas roupas tendiam a estar amassadas ou esfarrapadas. Para a competente, mas desleixada assistente, foi uma surpresa e uma ironia ser escalada para trabalhar em um concurso de beleza. Sua função era orientar as candidatas e repassar a elas a agenda de gravações. A grande noite do concurso seria em 2 dias, e nesse período, todas precisariam fazer algumas gravações especiais para o programa. Essas gravações incluíam externas, e a próxima estava agendada para um parque próximo da emissora. A ideia era que as moças, trajando as faixas de seus respectivos estados, contassem um pouco sobre si, diante da câmera, e explicassem para os jurados e para o público por que acreditavam que deviam ser as ganhadoras. Beatriz tentava, em vão, fazer com que as candidatas a ouvissem. No fim das contas, as que perdiam por não prestar atenção às orientações eram elas mesmas. Se tivessem escutado, saberiam que era importante serem simpáticas com os transeuntes do parque, pois nunca se sabe quando a câmera pode estar filmando sem aviso. Qualquer deslize poderia comprometer as chances das candidatas. Contudo, a maior parte das moças só queria saber de observar os defeitos ou qualidades das outras competidoras. Beatriz não podia dizer que todas as candidatas eram indiferentes ou a tratavam mal. Gabriela e Laís eram disciplinadas e muito simpáticas, sempre prestando atenção e fazendo perguntas para evitar problemas. Secretamente, ou não tão secretamente assim, Beatriz torcia para que uma das duas levasse a coroa para casa. Com muito custo, Beatriz conseguiu conduzir as 27 candidatas para as vans que partiram rumo ao parque. Apesar de a locação ficar próxima do estúdio da emissora, era importante ter um transporte motorizado, pois as candidatas não podiam ficar suadas ou muito cansadas. Afinal, precisavam se sair bem diante das câmeras. Daniel pediu ajuda aos profissionais de maquiagem e caracterização de novelas da emissora de seu pai para se disfarçar de mendigo. A ideia do jovem era que as moças, que estavam concorrendo no concurso de beleza, o vissem como mendigo, para que ele pudesse observar suas reações. O filho mais jovem do magnata da televisão precisou disfarçar um pouco o rosto com maquiagem para não ser facilmente reconhecido,
pois muitas pessoas o conheciam pelas fotos que saíam nas redes sociais, e em colunas sobre celebridades em jornais, revistas e blogs. Apesar da maquiagem, Daniel continuava com um rosto bonito, então qualquer uma das moças poderia gostar dele. Contudo, para que parecesse um mendigo, ele utilizou alguns truques de maquiagem para simular sujeira. A roupa de morador de rua foi criada a partir de figurinos utilizados em novelas da emissora. Daniel pôde sentir como os atores se sentiam ao se preparar para interpretar um personagem nas telinhas. As gravações no parque seguiam normalmente, ou seja, em um verdadeiro caos. Algumas candidatas inventavam os motivos mais sem propósito para implicar com as concorrentes. Nessa verdadeira guerra, cabia a Beatriz se tornar a embaixadora da paz. A assistente bem que tentava apaziguar as concorrentes, mas essa era uma missão quase impossível. Beatriz estava ocupada tentando entender como Fernanda, uma das candidatas, conseguiu quebrar o zíper do vestido de Júlia, outra concorrente, com uma bolsa de mão. Esse tipo de armadilha e artimanha era uma novidade para a assistente, que até então só havia trabalhado na produção de programas criminais da emissora concorrente. Às vezes, aquelas moças que estavam concorrendo à coroa de beleza pareciam mais perigosas que muitos bandidos de renome. Enquanto consolava Júlia e tentava contato com uma das costureiras da emissora, Beatriz não percebeu que o mendigo se aproximou da área de gravações. Por estarem gravando em um parque, não era possível afastar os curiosos, mas os produtores realmente não imaginaram que o morador de rua resolveria interagir com as candidatas. Fernanda, a malfeitora da bolsa destruidora de zíperes, foi a primeira a notar o homem maltrapilho rondando. Curiosamente, ela até pensou que ele era bonito, mas logo desprezou, pensando que era um Zé Ninguém. Com profundo desdém, Fernanda apontou para o homem e disse para Beatriz: "Olha ali, tem um mendigo rondando as gravações. Tire essa coisa daqui." Imediatamente, Beatriz, que já estava cansada do som da voz daquelas moças, olhou para onde o dedo de Fernanda apontava. Com muita calma, respirou fundo e disse: "Aquele homem não está fazendo mal a ninguém, e o parque é público. Ou seja, ele tem o mesmo direito que nós de estar aqui." Inconformada, Fernanda prosseguiu resmungando, dizendo que iria reclamar com o diretor do programa. Nesse momento, Beatriz se questionou sobre o que estava fazendo com sua carreira, pois sabia que ouviria um longo discurso de Carlos, o diretor da atração. Carlos era um homem de meia idade, que nunca saía com mulheres com mais de 25 anos. Obcecado pela própria aparência, ele já havia feito quase todos os procedimentos estéticos disponíveis para manter a pele jovem e o visual renovado. No entanto, o resultado de tantos procedimentos foi um rosto extremamente esticado e sem movimentos. Bastou Fernanda mencionar o nome de Carlos para que ele aparecesse, conferindo como estavam indo as gravações das cenas externas. O mendigo continuava rondando as gravações, mas as candidatas ou não lhe davam a mínima ou o tratavam mal. Quando Carlos chegou, nem percebeu aquela figura tão destoante do restante das pessoas. No entanto, Fernanda correu para se queixar da presença do mendigo para o diretor, completando que Beatriz havia se recusado a retirar aquele pedinte de lá. Com um olhar nada contente, Carlos olhou para a assistente e perguntou por que ela fazia tanto corpo mole. Talvez ela não soubesse, mas havia muitas pessoas que queriam a vaga dela. Timidamente, e ainda tentando dar um jeito no zíper do vestido de Júlia, Beatriz respondeu que valorizava aquela oportunidade, e que não fez nada porque não podia remover uma pessoa de um lugar público. Além disso, a moça fez questão de ressaltar que era necessário lembrar que havia diferentes veículos de imprensa cobrindo aquela gravação. Se eles expulsassem o mendigo de lá, tudo seria registrado e estaria nas redes sociais em poucos segundos. Sabendo que a assistente, que parecia sempre despenteada, tinha razão, Carlos respondeu para Fernanda que o melhor a ser feito era ignorar o mendigo. Nesse meio tempo, o morador de rua, que na verdade era Daniel disfarçado, já havia circulado por toda a área de gravação. Ele aproveitou que muitas das candidatas o ignoravam e ouviu as conversas delas. Em grande parte, elas falavam sobre amenidades ou criticavam as concorrentes.
Não havia nenhum assunto interessante para prestar atenção. O momento mais relevante foi quando a assistente, mal arrumada, conseguiu se liberar dos afazeres e ligou para alguém que parecia ser da sua família. Beatriz comentou que estava bastante estressada porque algumas das candidatas eram indisciplinadas e não facilitavam o trabalho dela. Além disso, ela queria ter mais tempo livre para se dedicar a fazer um trabalho documental sobre a vida dos animais nas grandes cidades. Pelo que Daniel pôde entender, Beatriz era jornalista e sempre quis atuar na sua área de formação. No entanto, devido à sua aparência, nunca teve uma oportunidade. Nesse momento, o jovem herdeiro percebeu que o mundo pode ser bem injusto com aqueles que não têm uma beleza padrão. Ouvindo as tiradas sagazes de Beatriz sobre toda aquela situação, ele quase conseguia achá-la bonita. Ao se pegar pensando nisso, Daniel se lembrou do motivo de estar ali, disfarçado de mendigo. Ele queria encontrar sua futura esposa. Sendo ele jovem, bonito e muito rico, não podia querer nada menos do que uma mulher belíssima ao seu lado. Embora reconhecesse a injustiça do mundo para aqueles que não têm uma beleza padrão, não seria ele quem iniciaria essa revolução. O jovem percebeu que apenas observar a reação das moças ao seu visual de mendigo não era o bastante. Ele precisava que elas falassem com ele. Daniel então abordou Vanessa e Gabriela, duas candidatas, perguntando se uma delas poderia lhe ajudar com um troco para comprar um pão. Vanessa o olhou de cima a baixo e respondeu: "Se quer comer, vá trabalhar. Um homem sujo como você não deveria nem dirigir a palavra para mulheres bonitas como nós." Gabriela, contudo, foi mais simpática. Ela tirou uma nota de R$ 5 da bolsinha que carregava e entregou ao mendigo, sorrindo de um jeito divertido. Gabriela perguntou: "Você vai mesmo comer ou quer esse dinheiro para beber?" Daniel, que estava atribuindo notas para cada uma das candidatas, pensou que talvez Gabriela fosse a futura esposa ideal. Com um sorriso de agradecimento nos lábios, ele disse que queria o dinheiro para comer. Morando na rua, precisava contar com a bondade alheia. Não tão convencida pela resposta, Gabriela lhe disse: "Meu namorado sempre diz que, mesmo sem saber se é para bebida ou comida, é importante ajudar o próximo." Assim que ouviu essa frase, Daniel sentiu o sorriso desaparecer. Então, deu as costas para aquela bela jovem. Ele não podia acreditar que a mais simpática das candidatas até aquele momento tinha namorado. Mas isso era até previsível. Bonita e boa pessoa como era, seria estranho o contrário. Daniel pediu moedas para outras candidatas, mas apenas outras duas lhe deram uma contribuição para comer. Várias o ignoraram e até o trataram mal. Quando a gravação estava quase chegando ao fim, Daniel viu Beatriz sentada à sombra de uma árvore, com uma expressão triste. Mesmo sem ter nenhum interesse naquela moça, ele não conseguiu resistir à vontade de conversar com ela. Ainda vestido de mendigo, Daniel se aproximou com cuidado. Beatriz levou um pequeno susto ao ver a sombra dele se aproximando. O rapaz se preparou para ser esnobado novamente, e dessa vez por uma mulher que nem bonita era. Mas, para sua surpresa, a assistente riu de um jeito curioso e lhe disse: "Desculpe ter me assustado. Pensei que fosse uma das candidatas vindo me pedir alguma coisa impossível. Estou tão cansada já." Daniel sorriu para Beatriz e respondeu: "Eu que peço desculpas. Te assustei chegando assim tão quieto." Acreditando que estava diante de um verdadeiro morador de rua, a assistente continuou: "Eu vi que você estava pedindo dinheiro para as meninas do concurso para comer. Imagino que elas não devem ter contribuído muito. Eu não tenho dinheiro, mas trouxe esses sanduíches de lanche. Se quiser, posso te dar um deles." Daniel se admirou com a generosidade daquela moça para com um completo estranho, que havia gerado uma série de problemas para ela. Afinal, se as candidatas tinham passado as últimas horas a incomodando, foi por causa dele. Nesse momento, ele sentiu uma leve vergonha do que estava fazendo e pensou em contar a verdade para Beatriz. Contudo, se fizesse isso, poderia colocar seu plano a perder e não conseguir escolher uma candidata para se casar. Daniel, então,
se sentou ao lado da assistente de produção, embaixo daquela árvore, e comeu o sanduíche que ela lhe ofereceu. Comovida com a situação daquele homem, Beatriz pensou que talvez pudesse ajudá-lo um pouco mais. Ela perguntou se ele não queria ir até a casa dela para tomar um banho. Como morava com o irmão mais velho, poderia lhe emprestar uma roupa limpa. Ele perguntou se o irmão dela não ficaria bravo com essa atitude. A moça logo respondeu que não, pois ele costumava ser bem generoso e, além disso, já fazia algum tempo que havia separado umas roupas para doação. Daniel aceitou o convite, e depois de ter feito isso, se questionou por que havia concordado em ir para a casa daquela moça. De todas as mulheres daquela gravação, Beatriz era a última que despertaria seu interesse. Mas agora lá estava ele, entrando em um ônibus com aquela moça. As pessoas no transporte público olhavam para ele de cara feia, mas a conversa de Beatriz era tão interessante que ele nem percebia aqueles olhares. Quando chegaram à casa de Beatriz, Daniel percebeu que ela morava em um lugar simples. Não chegava a ser feia, mas não tinha muito conforto. Realmente, ser assistente de televisão não dava muito dinheiro. Mas, ainda que a casa não fosse grande nem luxuosa, tinha algo especial: o carinho entre Beatriz e o irmão César. O rapaz inicialmente achou estranho ver a irmã andando com um morador de rua, mas ela explicou que aquele rapaz havia aparecido durante as gravações do programa e precisava de ajuda. César, que era tão generoso quanto a irmã, a ajudou a receber o convidado. Daniel pôde tomar um banho e vestir uma das roupas de César, que iria para a doação. Durante o jantar, César ficou pensativo. Ele já tinha visto o rosto de Daniel em algum lugar. Essa impressão se tornou ainda mais forte depois que o mendigo tomou banho e vestiu roupas limpas. Mas onde ele o teria visto? Sem chegar a uma conclusão, César foi dormir, pois teria que acordar cedo no dia seguinte. Antes de deitar, César disse para Beatriz: instala o rapaz para dormir na sala e tranca a porta do seu quarto. Se ele tentar algo, grite. Embora soubesse que não deveria recolher estranhos em casa, Beatriz não estava com medo. Ela não achava que o mendigo faria algo contra ela, mas alguma coisa soava estranha. Quando se deitou para dormir, a assistente entendeu o que parecia fora do normal naquela história. Daniel, embora vestido como mendigo, não agia e nem falava como um. Talvez isso se devesse ao fato de ele nem sempre ter sido um morador de rua. Beatriz jamais poderia imaginar que aquele rapaz, que parecia tão pobre nas vestimentas, era o filho do dono da emissora de televisão em que ela trabalhava. No dia seguinte, após tomar café da manhã com Beatriz e César, Daniel perguntou à nova amiga se poderia ir com ela para a região da emissora de televisão. Preocupada que ele arrumasse mais confusão com as candidatas do concurso, Beatriz perguntou qual era o objetivo dele em ir para lá. Daniel respondeu que só queria voltar para o lugar em que costumava pedir ajuda. César perguntou se Daniel tinha interesse em arrumar um trabalho. Mantendo o disfarce, o jovem disse que sim, e César prontamente respondeu que poderia conseguir uma entrevista para ele na fábrica em que trabalhava, para atuar na linha de montagem. Era preciso boa vontade e atenção. Daniel disse que gostaria da oportunidade, mas que naquele dia específico precisava voltar para a região em que Beatriz o havia encontrado. Percebendo a aflição do rapaz para retornar ao lugar de onde viera, Beatriz disse que o levaria, desde que ele prometesse que não pediria dinheiro para as candidatas do concurso. Daniel pensou que dinheiro ele não pediria, mas talvez pedisse a mão de uma delas. Era uma pena que Gabriela já tivesse namorado. Ela se mostrou generosa e ainda tinha grande beleza. Mas nem tudo estava perdido. Ele ainda poderia descobrir que uma das outras reunia todas as características desejadas. Nesse instante, Daniel percebeu que a aparência de qualquer uma daquelas candidatas, com a personalidade de Beatriz, resultaria na mulher perfeita. Também era uma pena que a assistente não fosse tão bonita. Mas, olhando bem, Daniel sacudiu a cabeça para afastar esses pensamentos. Quando Beatriz o viu fazer esse gesto, riu e perguntou: em que você está pensando que lhe deu tanta aversão? Sem jeito, o rapaz respondeu que estava apenas perdido em seus próprios sonhos.
Os dois pegaram o ônibus para ir até a emissora. No longo caminho, ninguém olhou de cara feia para Daniel, pois agora ele estava de banho tomado e limpo, tudo graças à generosidade de Beatriz e de seu irmão. Eles desceram no ponto de ônibus próximo à emissora de televisão, e Beatriz então se despediu de Daniel, desejando-lhe sorte. A moça lembrou o rapaz que seu irmão havia oferecido uma oportunidade de trabalho na fábrica. Daniel prometeu que procuraria Beatriz novamente. Assim que entrou no estúdio, Beatriz sentiu toda sua paz e tranquilidade irem embora. Aquele projeto documental sobre os animais que viviam na cidade nunca pareceu tão distante. Novamente, ela precisou conduzir as candidatas para o parque próximo da emissora. Algumas gravações precisavam ser refeitas, pois não haviam ficado boas. Parte disso era culpa das candidatas, que não prestaram atenção às instruções de Beatriz. Enquanto gravavam as cenas novamente, Beatriz viu Daniel se aproximando da gravação. Não era possível que, depois de tudo que ela fez por ele, aquele rapaz iria lá, tentar estragar as gravações de novo. Quando ele se aproximou, mesmo mais bem arrumado que no dia anterior, gerou grande insatisfação em várias candidatas. Laura, uma das moças mais bonitas da competição, não hesitou em reclamar de estar sendo, nas palavras dela, assediada por um mendigo. Daniel então respondeu que não estava fazendo nada demais, afinal, o parque era público e ele podia assistir à gravação. Já irritado desde o dia anterior, Carlos se aproximou pronto para gritar, mas ao se dar conta de quem era aquele rapaz, sentiu sua voz sumir. Daniel, com medo de ser desmascarado, resolveu se adiantar e disse para Carlos: "Eu sou um mendigo, mas tenho todo o direito de acompanhar a gravação em um lugar público. Só porque sou um mendigo, não significa que não tenho meus direitos." Ele enfatizou a palavra mendigo para que Carlos entendesse que não deveria estragar o disfarce. Esperto, o diretor logo percebeu que havia algo por trás daquela situação. Disfarçado de morador de rua, Carlos então retrucou, com uma rudeza na voz: "Realmente, seu mendigo, não posso te expulsar de um lugar público, mas espero que se comporte e não incomode as meninas." Com uma atuação bem canastrona, Carlos encerrou a cena com uma piscadela nada sutil. Daniel se irritou, pensando em como um diretor poderia atuar tão mal. Contudo, ainda assim, ele considerou que seu disfarce estava protegido. Beatriz, que assistiu a tudo à distância, achou muito estranho o fato de Carlos ter recuado. O normal daquele homenzinho terrível seria continuar gritando até que os seguranças tirassem o mendigo dali. Mas, dos males o menor, se Carlos já tinha aceitado que o morador de rua iria ficar por ali, ela teria menos dificuldades para controlar a situação. A tarde de gravações passou com relativa tranquilidade. Daniel tentou interagir com as participantes, mas o máximo que conseguiu foi comer outro sanduíche na sombra de uma árvore com Beatriz. A moça perguntou se o mendigo gostaria de dormir na sua casa novamente, mas dessa vez, Daniel disse que não. Sem muitas explicações, ele virou as costas e foi embora. Beatriz ficou um pouco triste e um pouco irritada com o desdém que Daniel demonstrava. O dia seguinte foi bastante corrido para Beatriz. O concurso seria transmitido ao vivo naquela noite. Pela manhã, ela tomou um rápido café com César e contou para ele tudo o que aconteceu no dia anterior. Seu irmão também não gostou de saber que o convidado de honra deles agiu de forma desdenhosa com sua irmã. Quando Beatriz comentou que, apesar de Daniel morar na rua, ele não tinha o comportamento de alguém que passava necessidade, César concordou. Era estranho que aquele rapaz falava corretamente e era tão educado à mesa. O irmão de Beatriz continuava com a forte impressão de que conhecia Daniel de algum lugar. Atrasada, Beatriz saiu de casa quase correndo e sem comer a segunda torrada. Algum tempo depois, César aproveitou seu dia de folga da fábrica para encontrar sua namorada, Nádia. A moça adorava ouvir as histórias do trabalho de Beatriz, que César sempre lhe contava. Esse era o contato mais próximo que ela tinha com a televisão, e era emocionante. César gostava de ilustrar as histórias que contava com imagens das redes sociais.
Para contar sobre o concurso em que sua irmã estava trabalhando, ele abriu as redes sociais da emissora. Passando pelas imagens, ele se deparou com uma foto dos herdeiros do dono da emissora. No primeiro momento, César achou que estava enxergando errado, mas logo percebeu que tinha razão, realmente já tinha visto Daniel antes. O rosto de Daniel lhe era familiar porque ele sempre visitava os perfis das redes sociais da emissora, justamente para contar para Nádia sobre o dia a dia da televisão. Foi assim que ele viu o rosto de Daniel. Mas agora restava saber por que aquele filhinho de papai fingiu ser um mendigo e se abrigou na casa de uma pobre assistente. Sem contar para Nádia que ele e sua irmã haviam abrigado o herdeiro da emissora, César decidiu que precisava contar isso para Beatriz. Ele tirou um print da foto de Daniel e enviou para sua irmã. Beatriz, ocupada separando uma briga entre duas candidatas que tinham o dobro do seu tamanho, não viu a mensagem do irmão. Toda aquela confusão só foi piorando conforme se aproximava o horário da competição. Beatriz só conseguia pensar que, se não tinha enlouquecido até aquele momento, não enlouqueceria mais. O concurso começou a ser transmitido às 10 da noite, pontualmente. As provas eliminatórias foram sendo realizadas, e a cada eliminação, Beatriz tinha que se preparar para separar brigas entre as candidatas eliminadas e as que continuavam. Muitas das que foram eliminadas queriam avançar nas que permaneceram, para tentar estragar suas roupas e penteados. Gabriela e Laís, as duas candidatas que eram simpáticas com Beatriz, continuavam na competição. Era inevitável que Beatriz torcesse por uma delas. Contudo, Fernanda, que também continuava na competição, era uma candidata muito forte. Quando restavam apenas 3 finalistas, foi anunciado que um dos herdeiros da emissora de televisão subiria ao palco para anunciar os grandes prêmios da competição. Quando Daniel caminhou até o palco, usando um belo e ajustado terno, surpreendeu muitas pessoas que o haviam visto como mendigo. Inicialmente, Fernanda não o reconheceu como morador de rua que havia tratado mal, mas ao observar a surpresa no rosto de Gabriela e Laís, logo percebeu quem ele era. Divertindo-se com a surpresa no olhar dos presentes, Daniel abriu um largo sorriso e disse: "Eu me chamo Daniel, e nos últimos 2 dias convivi com as candidatas sem me apresentar devidamente para elas." Beatriz, que acompanhava o programa dos bastidores, não podia acreditar que aquele rapaz tão simples e mal vestido, que dormira na sua casa, era na verdade o herdeiro da emissora. Acreditando que se tratava de uma prova do concurso, ela até não ficou brava com a mentira de Daniel. O rapaz contou para a plateia que se caracterizou de mendigo para conhecer melhor as candidatas e que se surpreendeu com a generosidade de algumas delas. Ele prosseguiu dizendo: "Porém, infelizmente, o mundo ainda é guiado pelas aparências, e nem todos valorizam as pessoas pelo que elas são, mas sim apenas pelas roupas que vestem." Sem se prolongar mais, Daniel anunciou que a vencedora receberia um prêmio em dinheiro, além de um carro 0 km e uma bolsa de estudos para um curso universitário à sua escolha. Eram excelentes prêmios, e uma daquelas 3 jovens seria contemplada. Em seguida, os apresentadores anunciaram que Laís havia ficado em 3º lugar. Logo, a vencedora seria Fernanda ou Gabriela. Beatriz achou estranho que Fernanda estivesse na final. Apesar de ser muito bonita, ela foi uma das candidatas que mais tratou mal Daniel, pensando que ele era um mendigo. Como poderia ela ter recebido uma nota tão boa a ponto de ir para a final? Beatriz começou a pensar que talvez aquele discurso de Daniel fosse uma grande mentira. Mesmo que ele tivesse dito que era péssimo que as pessoas julgassem as outras pela aparência, não tinha tirado Fernanda da final. Após um longo intervalo comercial, chegou o momento de anunciar a grande campeã do concurso de beleza. Todos esperavam ansiosos para saber qual das 2 moças levaria a coroa e todos aqueles prêmios para casa. Beatriz sorriu quando ouviu os apresentadores gritarem juntos o nome de Gabriela como a grande vencedora. A jovem, que sempre foi simpática com todos do programa, foi eleita a mais bonita do concurso. Fernanda tentou disfarçar a tristeza e a revolta. Foi então que Beatriz viu Daniel se aproximar da 2ª colocada e lhe dizer algo. A moça sorriu e concordou com a cabeça.
Não demorou para que Beatriz ficasse sabendo que Daniel havia chamado Fernanda para sair. Nos bastidores, o comentário era de que ele desejava se casar e estava procurando uma bela esposa. Como Gabriela, a vencedora, já era comprometida, ele resolveu tentar algo com a segunda colocada. Nesse momento, Beatriz ficou muito decepcionada. Ela só conseguia pensar em como Daniel era vazio e mentiroso. Se ele havia se disfarçado de mendigo para descobrir como as candidatas eram de verdade, além da aparência, por que estava chamando a pior delas para sair? Pelo menos aquele concurso havia acabado, e ela poderia finalmente ser remanejada para outro projeto da emissora. Era isso que ela esperava. Perder aquele emprego não era uma opção. Quando estava saindo da emissora para pegar seu ônibus, Beatriz viu Daniel conversando intimamente com Fernanda. O rapaz a viu indo embora e pensou que gostaria de se despedir dela. Ele correu em direção a Beatriz, que por sua vez acelerou o passo para evitar aquela conversa. Daniel começou a gritar para que ela o esperasse. Ela então se virou e perguntou o que ele queria. Percebendo que ela estava irritada, ele se desculpou por ter fingido ser um mendigo. Beatriz o olhou no fundo dos olhos e disse: "Não ligo para sua péssima interpretação de mendigo. O que eu não consigo entender é você ter um discurso tão descolado da realidade." Ele a olhou sem entender por que ela estava sendo tão dura. A assistente então apontou com a cabeça em direção a Fernanda. Daniel entendeu o que ela estava tentando dizer e começou a justificar o injustificável. Ele disse: "Eu percebi que, infelizmente, não vou encontrar tudo o que procuro em uma mulher. Então, decidi que me deixaria levar pela beleza. Talvez seja um erro sair com a Fernanda, mas ela é realmente uma moça muito bonita." Beatriz respondeu: "Então você não aprendeu nada na sua experiência como mendigo." E foi embora. Nas semanas seguintes, Daniel começou a namorar Fernanda, mas nem mesmo a beleza dela o deixava feliz. A moça passava o tempo todo falando mal de Gabriela e se queixando de ter ficado em segundo lugar. Quando ela começava com esse assunto, Daniel pensava nas conversas que teve com Beatriz embaixo da árvore, comendo sanduíche, ou na casa da assistente. Ele fez de tudo para remanejar Beatriz para a grade de jornalismo da emissora. Mesmo que ela o julgasse tão duramente por suas escolhas, ele desejava que ela tivesse boas oportunidades de trabalho. Pelas informações que recebeu, Daniel soube que Beatriz estava indo muito bem. Após várias tentativas de tomar coragem para ir atrás dela e conversar, Daniel finalmente foi até o setor em que ela estava trabalhando. Ao observá-la à distância, ele se deu conta de que, mesmo que Beatriz não tivesse a beleza padrão das participantes de concurso, ela era muito bonita. Foi então que ele entendeu que sempre foi a assistente desleixada quem ele quis. Nesse dia, ele não falou com Beatriz. Ele saiu correndo e chamou Fernanda para conversar. A moça ficou animada, acreditando que seria pedida em casamento. No entanto, ele terminou com ela, alegando que os dois eram muito diferentes. Fernanda ficou sem entender nada. Em seguida, ele foi novamente atrás de Beatriz e, com 2 sanduíches dentro de uma sacola, perguntou se ela aceitava lanchar com ele embaixo de uma árvore. Confusa, mas curiosa, a moça aceitou. Durante essa conversa, ele perguntou se eles poderiam sair para se conhecer melhor. Após uma pausa que pareceu muito longa, Beatriz disse que sim, mas que, além de precisar conquistá-la, ele teria que conseguir o perdão de César. Preocupado, Daniel perguntou se o irmão de Beatriz havia ficado bravo. Ela então disse rindo que era só brincadeira. Seu irmão achou engraçado ver um herdeiro rico, tentando fingir que era um mendigo. Daniel aprendeu que também agiu mal ao julgar apenas pela aparência e que, no fim das contas, agiu como as candidatas que o menosprezaram quando ele estava disfarçado de mendigo. Espero que você tenha apreciado esta história cheia de reviravoltas e emoções. Assim como Daniel, todos nós enfrentamos momentos em que somos desafiados a olhar além das aparências e das primeiras impressões, para reconhecer o verdadeiro valor que existe nas pessoas.
O estoicismo nos ensina a lidar com as adversidades com serenidade e a entender que o controle sobre as circunstâncias externas é limitado, mas nossas escolhas, essas sim, estão em nossas mãos. Se você curtiu e quer mais narrativas emocionantes e reflexivas como essa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Vivendo Estoicamente e Ressignificação da Vida. Aqui, cada história é uma nova oportunidade de aprendizado, e estamos sempre prontos para te surpreender com lições que nos ajudam a encarar a vida com sabedoria e equilíbrio. Deixe também o seu comentário sobre o que achou da história e sugestões para futuras narrativas. E lembre-se, as maiores reviravoltas da vida nem sempre são externas, mas aquelas que acontecem dentro de nós. Até o próximo vídeo.